Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, considerado também os pilares da igreja, cada um com a sua característica. Pedro, um homem simples, um homem do povo, um homem trabalhador, um homem que tinha a sua família, que vivia para a sua família, um homem que não teve nenhuma instrução, podemos assim dizer, como nos dias de hoje, acadêmica, diferentemente de Paulo. Paulo era um homem prendado em tudo, principalmente nas ciências humanas e também na palavra de Deus, porque ele foi educado exatamente na escola dos fariseus. E nós sabemos que os fariseus eram aqueles que tinham o poder para interpretar a Sagrada Escritura, não como ela é hoje, Quando nós falamos assim, era exatamente os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, onde estava agrupado todas as leis de Deus, tudo aquilo que nós hoje também devemos colocar em prática, eles também deveriam. Mas, como disse muito bem Jesus em relação aos fariseus, vocês conhecem a lei, mas vocês são incapazes de praticar a lei. Vocês usam da lei para oprimir, para escravizar e para matar. E Paulo, ele foi instruído exatamente nesse contexto. Era um homem sábio. Por isso que ele se tornou, depois da sua conversão, o grande apóstolo e mestre das nações. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar ali, várias cartas que Paulo dirigiu àquelas comunidades que ele evangelizou, que ele anunciou a palavra de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, é importante a gente voltar o nosso pensamento, nosso coração, para aquilo que esses apóstolos viveram e como eles viveram, a ponto de derramar o seu sangue pela causa do Evangelho. A primeira leitura nos narra muito bem a aflição de Pedro, quando então, depois de ter presenciado a morte de Tiago, como relata muito bem a palavra, irmão de João. João aqui, não sei, não temos a certeza para definir se esse João é o João evangelista ou um outro João, porque João Batista não pode ser, porque João Batista não teve irmão, mas tudo nos leva a crer que é exatamente irmão de João, o evangelista. E a gente percebe então que aquilo agradava ao povo, a perseguição, a morte, o derramamento de sangue. Isso agradava as autoridades daquele tempo, porque as autoridades daquele tempo não gostavam de ouvir a verdade, e a verdade era anunciada pelos apóstolos através do Evangelho, que o Evangelho é a verdade. Se nós não vivemos o Evangelho, nós não vivemos a verdade. Quando Jesus estava para ser condenado, lá diante também
de Pilatos. Pilatos lhe interroga o que é a verdade. Jesus se calou diante dessa pergunta, porque não adiantaria explicar a Pilatos naquele momento o que era a verdade, uma vez que ele não vivia a verdade. Só é capaz de compreender o que é a verdade aquele que vive a verdade. Só é capaz de compreender o Evangelho aquele que vive o Evangelho. Se nós não vivemos o Evangelho, nós não vamos compreender o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos deixou. E todo esse ensinamento foi trazido a nós pelos apóstolos, não só por Pedro e Paulo, mas por todos os apóstolos que Jesus havia escolhido, colocando em prática a grande missão: ide e anunciai a todas as nações o evangelho da salvação. E exatamente por causa desse anúncio, eles eram perseguidos. Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós encontramos no relato da Sagrada Escritura a perseguição de Pedro e a perseguição de Paulo. Aquela ocasião que pegaram Pedro, levaram até o tribunal, diante dos magistrados, e eles disseram para eles: nós já não havíamos proibidos vocês de falar em nome desse tal Jesus de Nazaré? E Pedro se calou diante desse interrogatório? Não. Pedro demonstrou mais uma vez a sua fé, a sua confiança, o seu amor em Jesus, o Filho de Deus, aquele que ele havia professado publicamente a sua fé. É antes obedecer a Deus que aos homens. E era com esse contexto que eles eram perseguidos. Aqui Pedro está na prisão. E é interessante, meu irmão, minha irmã, que disse para nós, o relato da Sagrada Escritura, depois, que Pilatos mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas apenas para agradar o povo, talvez com medo de ser perseguido, com medo de ser jogado numa prisão, por causa do amor, por causa da verdade, por causa da justiça. Mas aqueles que se deixam levar pela graça e pela fé em Deus, não ficam prisioneiros dos homens. Veja que Pedro estava preso, estava entre dois soldados, e além do mais ele estava acorrentado. Havia depois disso duas portas que estavam trancadas, com medo talvez dele fugir. Mas Deus age na vida, no coração daquele que nele confia. E Deus confiou, porque Deus viu que Pedro era esse que estava colocando em prática a vontade de seu Filho Jesus, e de anunciar. E Deus envia o seu anjo para o libertar. E ele saiu do meio dos dois soldados, a sua corrente se abriu, as portas se abriram, como diz o texto, sozinhos? Não, pela força de Deus, pela fé do homem. É aquilo que Jesus havia dito na parábola: aquele que tem fé pode dizer a essa montanha: arranca-te daí e joga-te ao mar, e ela te obedecerá. Porque a fé, meu irmão, minha irmã, ela não tem espaço para o medo, ela não tem espaço para a perseguição. Então, às vezes nós deixamos de viver a nossa fé porque somos incompreendidos,
porque alguém falou isso e não me agradou, porque alguém me recusou em receber em sua casa para fazer uma oração ou para anunciar a palavra de Deus, então eu desanimo, eu não deixo com que a minha fé continue a me conduzir no caminho da evangelização. E Pedro não, Pedro ele viu isso, e ele reconheceu isso quando ele disse, né, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo aquilo que o povo esperava. O que o povo esperava? Mais uma morte, mais um derramamento de sangue, mais uma violência. E não é diferente do que nós hoje também presenciamos no mundo atual. Violência atrás de violência, morte atrás de mortes, perseguição atrás de perseguição, incompreensão, desafeto, desamor, falta de oração, falta de Deus. Aqui diz para nós que enquanto Pedro estava na prisão, toda a igreja orava por ele. A igreja não no contexto institucional, mas a igreja viva. Aqueles que seguiam a fé, que confiavam na presença do ressuscitado, quando viu que Pedro estava sendo preso, estava na cadeia, eles dobraram os joelhos, eles rezaram por Pedro. E nós sabemos, meu irmão, que a força da oração é capaz de destruir barreiras, quando esta é feita com fé. Não adianta você apenas rezar da boca para fora. Não adianta, temos que rezar com fé para que Deus derrube as barreiras que nos impedem de anunciar a sua palavra, de viver o amor, de viver a unidade, que é também um dos pontos celebrativos da festa de São Pedro e São Paulo. Viver essa unicidade. No nosso ato de fé, nós rezamos, creio em Deus Pai, né? Nós rezamos lá na igreja una. Somos nós. São todos aqueles que professam a fé no Cristo. São todos aqueles que confiam no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia. Não há duas igrejas, como muitas vezes a gente ouve aí, né, pelos meios de comunicação, a igreja progressista e a igreja tradicionalista. Não existe duas igrejas, é uma só. As demais igrejas brotaram da inconstância da fé dos homens, porque talvez não aceitaram a verdade que Cristo pregou. Por que Lutero traduziu a Bíblia conforme a sua vontade? Por que muitas vezes nós dizemos, porque a nossa Bíblia é diferente da dos evangelhos? Não, a nossa Bíblia não é diferente da dos evangelhos. A tradução pode ser diferente, porque lá eles colocaram aquilo que mais lhe convinha, não aquilo que estava na Sagrada Escritura, para poder viver do jeito deles. Porque usando a palavra de Deus pode perseguir, pode denegrir, pode falar mal do outro, contrariamente daquilo que Jesus ensina e que chegou a nós pelos apóstolos. É isso que nós temos que aprender. É esse o verdadeiro contexto da festa de São Pedro e São Paulo. Onde é que está a unidade entre nós cristãos? Onde é que está a unidade entre nós católicos? Onde é que está o amor a ponto de dar a vida pelo Cristo? Pedro soube viver bem isso, mesmo na sua fraqueza, porque ele professou a sua fé reconhecendo Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, mas lá na frente depois ele renegou,
mas ele se arrependeu por causa da sua fraqueza humana, para mostrar que nós somos frágeis, que nós não somos divinos, nós somos humanos, que nós temos as nossas faltas, mas nós não podemos permanecer nas nossas faltas, nos nossos erros, na nossa inconstância. Então essa é a imagem de Pedro. Paulo, antes de Paulo, era Saulo. E quem foi Saulo? Saulo foi o grande perseguidor. Você pega a Sagrada Escritura, você vai encontrar lá nos Atos dos Apóstolos aquela narrativa do martírio de Estevão, aquele que os apóstolos haviam escolhido para ser o diácono, para servir o povo, para cuidar dos necessitados, para que eles pudessem ter mais tempo para anunciar a palavra. E quando Estevão foi morto, apedrejado, ele estava aos pés de Saulo, porque Saulo havia autorizado, porque ele tinha carta de autorização para isso, ele tinha poder em suas mãos. Talvez o sangue de Estevão tenha tocado no coração de Saulo, assim como o sangue de Jesus tocou no coração de milhares. Quando Saulo volta para Jerusalém e passa um tempo depois, daquele martírio de Estevão, Paulo pede recomendação aos magistrados para poder ir até Damasco, prender, matar e perseguir aqueles que professavam a fé no Cristo ressuscitado. Mas Jesus sempre tem um projeto de vida para cada um e para cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. O projeto de Saulo era, com aquela carta, mostrar que ele tinha autoridade, que ele tinha poder para dizimar os cristãos, para agradar as autoridades, para dizer que ele era o Todo-Poderoso. Só que ele esqueceu que no caminho ele ia barrar com o Todo-Poderoso, que é o Cristo Jesus. Quando ele vai para Damasco, ali naquele momento em que ele marchava com os seus soldados, sedento de sangue, de ódio, de violência, Jesus fala no seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu, mas ele não viu. No entanto, ele indaga: quem és tu, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque Jesus já havia dito: tudo aquilo que fizestes a um desses pequeninos é a mim que o fazeis. Quando você persegue o irmão, você está perseguindo Cristo. Quando você blasfema contra o irmão, você está blasfemando contra o Cristo. Quando você mata o irmão, você está matando o próprio Cristo. E naquele momento, Saulo, ele fica cego. Cego não no sentido físico da palavra, porque surgiu diante dele uma luz. Então ele não enxergava mais nada. Por quê? Porque antes ele vivia nas trevas. Faça essa experiência. Fica 1 hora, 2 horas, o dia todo dentro de um quarto escuro, sem entrar um raio de claridade, e depois, abra a porta que você vai ver como é que você vai cegar. Paulo ficou cego, ele não via nada. Por quê? Porque antes ele vivia nas trevas do ódio, nas trevas da violência, nas trevas da perseguição. Então aquela luz fez com que ele ficasse cego, mas ao mesmo tempo que ele enxergasse novamente. Deixou de enxergar aquilo que era das trevas para poder passar a enxergar aquilo que era da luz. Por isso foi um grande evangelizador.
Foi um grande anunciador da palavra, né? E ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso quando ele disse, né? Eu me tornei apóstolo como um abortivo. Ele não teve uma relação pessoal com Jesus, não. Mas Jesus sempre teve uma relação pessoal com Saulo. Só que Jesus espera o momento oportuno. Ele sabe a hora exata que ele vai derrubar o outro da sua incompetência, da sua ignorância, do seu orgulho. São Paulo, Jesus veio e deu uma rasteira em Saulo. E ele vai dizer: agora você desce, você segue esse caminho, chega andando na cidade, entra na rua direita, procure numa casa, lá tem um homem que está te esperando. E esse homem, ele vai te dar todas as instruções que você precisa. Esse foi Paulo, meu irmão, minha irmã. Um homem que sofreu por amor a Jesus. Um homem que testemunhou Jesus. Um homem que não se deixou levar pela arrogância dos magistrados depois da sua conversão. Então, celebrar São Pedro e São Paulo é um momento oportuno para a gente também refletir sobre a nossa caminhada, sobre como nós estamos vivendo o nosso cristianismo, o nosso catolicismo, como nós estamos vivendo como igreja, como aquela canção diz: Pedro é a igreja, Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor, a igreja viva somos nós, eu, você. Como é que nós temos vivido como igreja? Por outro lado, lembremos também do Pedro de hoje. Enquanto Pedro estava preso, toda a igreja rezava por ele, orava a Deus por ele. E nós hoje, como igreja, temos rezado pelo nosso Santo Padre, o Papa. Temos dobrado os nossos joelhos diante das perseguições que esse homem vem sofrendo, não por parte de ateus, de evangélicos, de muçulmanos, ou disso, daquilo, mas por parte dos próprios católicos. Temos rezado por ele. Lembramos do Santo Padre no dia de hoje. É preciso a gente se inteirar disso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque às vezes nós somos católicos apenas de fachada. Católicos para apenas dizer que nós somos católicos. Eu nunca entrei com o celular na igreja, mas hoje eu fiz questão de trazer o meu celular. Para quê? Para mostrar que às vezes quando a gente fala as coisas, talvez muitos não acreditam naquilo que a gente está falando, acha que está sendo, história, conversa fiada. Não, meu irmão, minha irmã, não é nesse sentido, E eu fiz questão de guardar essa passagem, exatamente para que a gente possa entender e ver que tipos de católicos nós temos no mundo de hoje. Esse aqui é um bispo, o nome dele é Adair José Guimarães, na missa que ele celebrava agora à tarde, transmitida também pelas redes sociais da paróquia que ele estava celebrando. E no momento em que ele pede na sua pregação para rezar pelo Papa, entra automaticamente um comentário de um católico que estava a assistir à missa. E essa pessoa disse, claramente, eu nem quero ler, eu quero que você leia para mim, venha cá por favor, faça favor, para que as pessoas possam ver que eu não estou aqui criando nenhuma história. O que diz para nós essa frase? A primeira.
É. Para mim, rezar pelo Papa e jogar pérolas aos porcos. Obrigado. Vocês entenderam? Para mim, rezar pelo Papa é jogar pérolas aos porcos. Católico, que provavelmente vai à igreja se confessar, que provavelmente se joga diante do Santíssimo Sacramento, mas não vive aquilo que Jesus ensinou. Quantos talvez católicos hoje também não usaram desta mesma artimanha para ofender o nosso Santo Padre, o Papa? Católicos de nome? Então, pronunciar o nome de Jesus para essa pessoa é o mesmo que jogar pérolas aos porcos. Porque foi Jesus que escolheu o Santo Padre, assim como ele escolheu Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ah, meu irmão, minha irmã, como precisamos de conversão no nosso Brasil. Como precisamos de católicos, mas católicos de verdade, daqueles que professam a fé, daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que vivem o Evangelho, não daqueles apenas que carregam o Evangelho como frases estampadas em seus carros, em suas camisas, em suas janelas ou em suas portas, que não vive aquilo que estampa no seu coração. Onde é que está o testemunho? Onde que está o exemplo? Foi um dos comentários mais absurdos que eu consegui encontrar até hoje. Para mim, rezar pelo Papa é como jogar pérolas aos porcos. Temos que ter e pedir a Jesus misericórdia para essa pessoa, para que ela se encontre com Jesus de verdade, para que ela testemunhe Jesus de verdade, não apenas carregue como os fariseus longas faixas com dizeres da Sagrada Escritura, porque isso não quer dizer que você é um verdadeiro vivenciador daquilo que está naquela faixa. Não adianta, meu irmão. Às vezes a gente encontra por aí, né? Aquela frase tradicional, vinda da Canção Nova: eu e minha família servimos o Senhor. Aí às vezes você passa diante daquela porta que está estampada aquela frase, está um burburinho danado, está uma briga danada dentro de casa. Onde é que está o Senhor? Aonde? Colocamos os nossos carros? Tudo posso naquele que me fortalece, usando a palavra de São Paulo. Mas o que te fortalece? É o Cristo que Paulo pregou? Ou você tudo pode naquele que te fortalece no sentido humano, no sentido natural? Já encontrei vários carros espalhados por aí, né? Dizendo que é 100% fiel. Será que é 100% fiel? É tão fácil, né, a gente estampar dizeres da Sagrada Escritura. É tão fácil a gente sair com a camisa, né, com a estampa de Nossa Senhora, de Jesus, do ostensório, apenas para mostrar: nossa, aquela pessoa é religiosa. Assim faziam os fariseus. E foram os fariseus que condenaram Pedro. E foram os fariseus que condenaram Paulo. E são os fariseus de hoje, os Herodes de hoje, que continuam a condenar aqueles que são da verdade, aqueles que pregam a justiça, aqueles que pregam o amor, aqueles que pregam a unidade.
De que grupo você está, meu irmão, minha irmã? Toda a igreja rezava por ele enquanto ele estava na prisão. Rezemos pelo nosso Santo Padre. Foi ele que Deus escolheu para nos conduzir na fé. É ele que tem que guardar os ensinamentos. É ele que tem que nos instruir no caminho. Se você não aceita as suas instruções, então deixe esse caminho, vai seguir o seu caminho. Vai seguir o caminho dos fariseus. Vai seguir o caminho de Herodes. Vai seguir o caminho de Pilatos. Mas não queira seguir o caminho de Pedro e nem o caminho de Paulo. Porque se você seguir o caminho de Pedro e o caminho de Paulo, você pode ter certeza que muitos olharão para você e vão dizer as mesmas palavras. Para você rezar é o mesmo que jogar pérolas aos porcos. Então rezemos pela nossa igreja. Rezemos por cada um e cada uma de nós, igreja viva. Que nós possamos nos tornar verdadeiros pilares, como Pedro e Paulo. Porque é a oração que sustenta, é a oração que liberta, é a oração que nos mostra a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Como mostrou a Pedro, como mostrou a Paulo. E assim nós possamos dizer, nas palavras de São Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele essa graça.